Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao capítulo de trigonometria e inicialmente iremos falar de arcos da circunferência. Então vamos lá ao vídeo. Observe a circunferência de centro O. Nela está destacados os pontos A e B, que a dividem em duas partes denominadas arcos de circunferência. Então observe aqui na figura que o ponto A e o ponto B dividem a circunferência em um arco de vermelho e outro arco de azul. Geralmente, na questão, ele vai deixar especificado qual arco que ele quer. Na maioria dos casos, ele leva como padrão que o arco a ser considerado é sempre o arco menor. Aqui eu quero que você observe a notação de arco. Então, como é que se escreve? Ou como você deve reconhecer que ele está falando sobre o arco. Então aqui nós temos arco AB e nós temos um pequeno arcozinho aqui em cima das extremidades. Quando as extremidades de um arco são coincidentes, este arco é nulo ou corresponde a uma volta completa. Já quando as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, dizemos que esse arco é uma semicircunferência. Então, observe aí nessas três figuras. Nós temos aqui as extremidades coincidentes, A e B. Neste caso aqui, nós temos um arco nulo, certo? Não tem abertura nenhuma. No segundo caso, nós temos aqui as extremidades A e B também coincidentes, só que aqui ele está considerando o arco APB. Observe que ele está deixando bem claro o arco APB, uma volta completa. Uma outra observação também é que ele destacou aqui o arco de azul, para dizer justamente que não se trata de um arco nulo. No terceiro caso, nós temos aqui um arco que está destacado de azul, o arco AB, e as extremidades deste arco são coincidentes com as extremidades do diâmetro. O diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, está passando aqui pelo ponto O, que é o centro da circunferência. Neste caso, nós temos uma semicircunferência AB. Medida de um arco de circunferência. A medida, ou medida angular, de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente a esse arco. Então, observe aqui na figura. Nós temos aqui o arco AB, destacado aí de azul. Nós temos o ângulo central, que é o alfa. A medida deste arco AB é igual à medida do ângulo AOB, que é igual a alfa. Ou seja, a medida angular deste arco aqui é a mesma medida do ângulo central. Então, a medida do arco AB é igual à medida do ângulo central correspondente, que no caso aqui é alfa. Em geral, podemos utilizar o grau e o radiano como medida de arco. O grau. Ao dividirmos a circunferência em 360 partes congruentes, ou seja, em partes iguais, cada uma dessas partes corresponderá a um arco de medida 1 grau. Uma volta completa equivale, portanto, a um arco de 360 graus. Observe a figura. Nós temos aí uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais, cada uma dessas partes de arco AB, de medida 1 grau. Podemos destacar os submúltiplos do grau, que são o minuto e o segundo. Então, nós temos as seguintes relações, que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. O radiano, a notação aí é rad. O que é o radiano? Um arco que mede 1 radiano tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência que eu contém. Então, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, nós temos aqui o arco AB, de azul. Este arco AB, ele tem a medida de 1 radiano. Por quê? Porque o comprimento dele, então se eu cortasse aqui e esticasse, o comprimento dele seria igual ao raio da circunferência que eu contém. O raio aqui é OP. Então, observe aqui, OP de verde.
Então, todo arco que tem o mesmo comprimento do raio da circunferência que eu contei, este arco tem medida de 1 radiano. Observe alguns arcos com medidas em graus e em radianos. Então, o autor ele traz aí 4 arcos que são fundamentais que você memorize, que é o arco de 1/4 de volta. 1/4 de volta que é o ângulo central é de 90 graus, então a medida do arco AB é de 90 graus. O equivalente a 90 graus em radiano é π/2 rad, que é a notação. Meia volta é 180 graus, então a medida aqui do arco CD é de 180 graus. O equivalente a 180 graus em radiano é π radiano, π rad. 3/4 de volta é equivalente a 270 graus, ou seja, esse arco aqui, EF, tem medida de 270 graus. O equivalente em radiano é 3π/2. E o arco aqui de 1 volta, observe aqui que os pontos G e H são coincidentes. 1 volta completa corresponde a 360 graus, então a medida do arco GH é de 360 graus. E o equivalente a 360 graus é 2π radiano. Observe aqui que na meia volta, que é 180 graus, vai ser importante para você fazer a regra de 3 e transformar de grau para radiano ou de radiano para grau. A nossa aula tem como referência o livro do Joamir Souza, que é o Contato Matemática Volume 2. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a teoria, estejam fazendo as anotações de vocês e até o próximo vídeo.